Na noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro do século XIX, houve no mundo espiritual uma das grandiosas reuniões definidoras do destino da humanidade. Narra o espírito Irmão X, Humberto de Campos, através da mediunidade apostolar do venerando Francisco Cândido Xavier, e tem como título Allan Kardec e Napoleão. Nessa mensagem que é fascinante e foi publicada especificamente pela revista Reformador e mais tarde numa das coletâneas do Espírito Irmão X, apresentada também pela FEB, ele conta de que nesse amanhecer do século XIX, o mundo espiritual tem uma reunião especial para poderem dar início à Era Nova. Nessa Era Nova, que seria na Europa a Era Napoleônica, a Era do Cristo que voltava, também era de superior significado. E esta reunião foi uma preparação para apresentar o espírito Allan Kardec, que se ia reencarnar daí a poucos anos, e o espírito Napoleão Bonaparte, que já estava na glória da França, preparando-se para receber a coroa de imperador do dia 2 de dezembro de 1804. Notem a curiosidade, 1804. Kardec renascerá na Terra a 3 de outubro do ano de 1804, com uma pequena diferença de meses. Nessa reunião, que é uma das páginas memoráveis da literatura mediúnica universal, o mundo espiritual superior reúne todos os personagens relevantes do período pré-cristão, do pós-cristão, para que os dois gigantes, o homem que uma vez envergou a túnica de conquistador de todo o mundo conhecido, no pré-cristianismo. Jovem ainda, ele desencarna aos 32 anos, depois de haver conquistado a Índia, numa herança fantástica deixada pelo seu pai. Ele conseguiu atravessar os Alpes com elefantes, o que era um desafio. Então, este homem que se reencarna com uma missão grandiosa, espalhar a língua grega por todo o mundo conhecido, que se comunicava através dos dialetos tribais. E ele vem na indumentária cardal, deslumbra o mundo como hábil conquistador e volta para a pátria, preparando o advento do cristianismo. E note a missão soberana do apóstolo Paulo, que reencarnando na cidade de Tarso, cidade grega, falará o grego e escreverá. De uma família hebreia, naturalmente falará e escreverá o Yiddish. E como Tarso e a Grécia estavam sob o comando de Roma, latino, espalhado pelo mundo, como o personagem Júlio César do primeiro triunvirato, a língua latina, que então empolgava o mundo sob as legiões romanas. Vem aproximadamente 19 séculos depois da envergadura de César para tomar o corpo do grande conquistador Bonaparte. E Humberto de Campos diz que Allan Kardec está muito lúcido. Sim, está desencarnado. Napoleão é retirado do corpo físico e tem um pouco de aturdimento da matéria, que é sobre ele governa através do perispírito, dificultando a comunicação espiritual. E os grandes líderes da humanidade, aqueles famosos guerreiros, mas também filósofos, desde os pré-socráticos, Anaxímenes, Anaxandre, Sócrates, Platão, Aristóteles e os modernos que culminam
no pensamento ético do período da Magna Grécia. Mas também cita os grandes filósofos do período pré-cristão, do período cristão, os mártires, mas também a igreja dos pais, aquela igreja que tem Santo Agostinho, Proclus, na condição da patrística, 10 homens que abalaram o mundo nos primórdios do cristianismo, na África do Norte, e entra pela noite medieval, a grande noite medieval, e vai trazendo desde os primeiros conquistadores nas artes, nas letras, na filosofia, que se adentram pelo pensamento das conquistas. É o período dos grandes caminhos para a Índia, a escola de Sagres em Portugal, a viagem audaciosa de Cristóvão Colombo, graças aos reis católicos de Espanha, mais tarde, Pedro Álvares Cabral, de Santarém, cujo corpo repousa em a nave da grande catedral. E nós vemos as conquistas portuguesas, ampliando os horizontes da terra, o nascer do mundo América, este continente que praticamente são muitos continentes. E, no entanto, aquelas entidades formosas, os pensadores que fazem a obra do Renascimento, a arte na sua maior grandeza, e todos eles perpassam em caravanas que se multiplicam para formar num anfiteatro a multidão que terá ensejo de conhecer Allan Kardec e Napoleão em um debate a respeito da humanidade. E Jesus dita uma mensagem para o mundo através desses dois apóstolos. O apóstolo da fé raciocinada, Allan Kardec. O apóstolo das lutas bélicas, Napoleão Bonaparte. E o mundo, ao despertar do século XIX, já tem no seu solo Napoleão, que está nas aventuras, e Kardec, que nasce a 3 de outubro de 1804 para empunhar a bandeira da solidariedade humana, do trabalho, da fraternidade, da perseverança e demonstrar que a nossa tábua de salvação está na madeira bonita incrustada de gemas preciosas, que é fora da caridade, não há salvação. E esses dois períodos, enquanto em 1815 Napoleão marcha para o exílio, Allan Kardec, em Verdun, a cidade em que Pestalozzi está criando a nova pedagogia, a escola nova, e onde ele é convidado para levar esse ideal pedagógico ao mundo francófono. O jovem Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que é o nome de Allan Kardec, foi levado pela sua mãezinha para estudar com o insigne mestre, e de uma forma tal que ele foi convidado pelo próprio professor para substituí-lo nos períodos em que ele estivesse fora de Verdun. É fascinante notar que aquele rapazito de 12 até 15, 16 anos substitui o mestre em uma das suas cátedras. Mas este mestre é Henrique Pestalozzi, o grande alemão, o pedagogo que abre as portas da educação para a sabedoria, que quebra as amarras da instrução para poder apresentar este sentido de educação integral dos valores éticos, da cultura, mas também e principalmente do sentimento de beleza, de retidão de caráter, de fé religiosa, iluminar o mundo com seu exemplo de pai da educação moderna. Logo então, o jovem Denisard Rivaio recebe o seu título de mestre e vai muito jovem residir em Paris. Ali ele abre
numa das melhores avenidas de Paris, o seu colégio. Avenida de Sèvres, número 5. Não existe mais o prédio. Eu tive a alegria imensa com a doutora Terezinha Ré, da cidade de Genebra, de fotografarmos o edifício e a porta por onde passavam o eminente codificador e a sua inolvidável esposa, a suave Gabi, a doce Gabi, a poetisa, a sonhadora, seu braço direito como secretária. E Allan Kardec, então, se torna eminente como professor Rivaio. Trabalha para as obras básicas de educação da Sorbonne. Traz a educação de adultos de Pestalozzi para Paris. Paris atravessa um momento muito difícil na hora da cultura. E o prefeito de Paris convida le professeur Rivail para poder apresentar o método pestalozziano, que é o de mais facilidade na cultura de então. E mais tarde, a partir da última terça-feira de maio de 1855, em um dos belos salões de Madame Pleine Maison, com a sociedade mais requintada da França, o professor Rivaio está acompanhado de um querido amigo para ver algo curioso. Les tables tournantes, as mesas que se agitam. Um fenômeno curioso de mesas de tampo arredondado, uma haste central, 3 patas, e que se colocando as mãos sobre o tampo, sem nele tocar, as mesas agitam-se, as mesas movimentam-se, as mesas dão respostas intelectuais, como se pensasse. E o professor Rivaio, homem sério, grande pensador, que havia estudado o magnetismo com os primeiros pioneiros da França, que se havia dobrado sobre os fenômenos das grandes sensitivas, que a ele próprio, uma delas, fez uma revelação fantástica. Ele passou um período de quase cegueira total. E sendo educador, a sua arma, o seu instrumento, os olhos, estavam impedidos de ver. Os mestres de La Salpêtrière, a universidade fundada por Luís XVI, anunciaram que era irreversível. E estando ele diante de uma sensitiva que estava num transe profundo, recebeu a notícia de que recuperaria sua visão, porque Deus tinha muito boa aplicação para ela. E um dia pela manhã, quando ele desperta, a claridade visual está brilhando até o momento da sua morte, anos mais tarde, bem mais tarde. Então, ele observa esses fenômenos, deslumbra-se com eles. São fascinantes. Eles têm vida. Tudo se move no universo, mas eles se movem sob um controle intelectual. Eles pensam. Aqueles movimentos vêm de um mundo transcendente, de inteligências que não morreram quando houve a consumpção do corpo físico. E eles próprios diziam: nós somos as almas daqueles que vivemos na Terra. A morte nada mais é do que uma ilusão dos sentidos. Morrer é atravessar a barreira da matéria para a vida abundante de onde viemos e para onde retornamos. E quando, em uma reunião muito íntima, em junho de 66, ele está com a médium de 15 anos, esta entra num trance profundo e lhe diz: Denizar, o machado está junto à velha árvore que deve ser decepada. Alguém tem que fazer isso e és tu, Denizar, o vaso escolhido para esse mistério, o eleito. E ele, diante da missão enorme de apresentar essas lições de mortalidade a uma humanidade que está no crepúsculo cultural, no momento de alvorada científica, que duvida de tudo e de todos, diz: mas, e se eu falhar? Não te preocupes, porque Deus e suas leis
não dependem apenas de um homem. Se tu falhares, outro te substituirá. E então vai aparecer aí o gigante periodista, o notável filósofo, o cientista da pesquisa, para que no dia 18 de abril de 1857, ali em Palais Royal, um dos mais belos edifícios do Império, defronte do Louvre, que era a antiga residência principesca da corte francesa, ser apresentado na Galeria d'Orléans, na livraria Danty, que foi um grande amigo dele na carne, aparecer o livro que é o nascer de uma era nova. Le Livre des Esprits. Esse livro dos Espíritos é jovial, tem pouco mais de 504 perguntas. E ele cai como a luz bendita do Consolador na Terra. É um sábado, 10 horas da manhã. Ele está empolgado, tem na mão uma das obras que a viúva do seu querido amigo Danty lhe entrega com o mais soberano orgulho. E ele não pode ocultar as lágrimas. Os diálogos que ele manteve com o amigo Danty. Apresentar uma obra desta numa França que era totalmente católica, que desde o ano de 1802, através de uma concordata com o Vaticano, havia afirmado o propósito de ter religião do Estado, a religião católica. O livro passar pelo imprimatur, pela permissão da Igreja, e o abade de Le Chanoine aprová-lo. Este livro tem o indispensável para levar qualquer alma ao reino dos céus. Imprima-se. E o livro foi impresso e deslumbrou o mundo. E ele agora, dominado pelas altíssimas responsabilidades, faz-se globetrotter, começa a viajar a Lyon, a Bruxelas, a Nice, a outras cidades de todo o périplo de língua francesa, e ao mundo através de uma correspondência. Ele que falava o italiano, o alemão, o francês, sua língua natal, o inglês, e que ao desencarnar falava também o espanhol e estava aprendendo a língua portuguesa. Este homem traz o sol da verdade para iluminar o mundo, e podemos dizer que o nascimento do Espiritismo, naquele inovidável 18 de abril, marca a era nova da imortalidade da alma sob uma óptica nova. Quando ele vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca uma frase que nós espíritas não podemos olvidar. Fé verdadeira ou legítima, conforme o tradutor, somente o é aquela que pode enfrentar a razão face a face durante todas as épocas da humanidade. Ali estava, portanto, a diagnose da fé verdadeira, a fé racional, a fé montada nos fatos, capazes de resistirem a qualquer crítica em qualquer época da humanidade. Se nós nos recordarmos da física linear, daqueles dias em que a matéria predominava, inclusive a filosofia materialista, o niilismo, o nadaísmo, através do socialismo, vamos ficar fascinados com essa doutrina de Newton, o homem da lei da gravitação universal, que defendia esses fundamentos básicos para definir o que é matéria: a altura, a largura, a estrutura, o peso. E os espíritos então falam que o espiritismo caminhará ao lado da ciência e aceitará tudo que a ciência comprova, mas não ficará detido na ciência, porque a ciência estuda os efeitos, enquanto o espiritismo remonta
as causas. E nós vimos a física newtoniana ser transformada em física das probabilidades. Vimos a astronomia virar essa doutrina extraordinária que nos apresenta desde as micro às macro expressões de partículas ou de condensações da matéria. E vemos os físicos nucleares nos falarem deste universo que Jesus se havia referido, conforme João, na casa de meu Pai há muitas moradas. Credes em mim? Credes em Deus? Também crede em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. E Allan Kardec vem nos demonstrar que esses ninhos de luzes, essas galáxias, esses mundos que rutilam, não são lâmpadas mágicas colocadas no zimbório para diminuir a treva da noite. São mundos, são mais do que mundos, são conglomerados de galáxias, mais de 1 sextilhão de galáxias já detectadas. E chegamos a uma cifra quase infinita para demonstrar que não existe vazio universal. E aí está a vida pulsante anunciada na doutrina espírita com um passo mais audacioso. A vida nessas galáxias. Porque o ser que pensa é imortal. E esse ser vai desenhar um périplo de eternidade. Através de mundos, qual está ocorrendo hoje? Um mundo de provas e de belezas. Porque nada mais belo do que um amanhecer. Um cair da tarde e o céu pulverizado de ouro com ametistas e brilhantes e arco-íris. Ou então a madrugada cheia de pingente de luzes e as bênçãos de um astro 150 milhões de vezes maior do que a nossa querida Terra. Ou escutar um regato que canta entre pedras miúdas que ele as vai arredondando. Ou uma pequenina flor que desabrocha ao beijo da claridade do dia. Ou o sorriso de uma criança, ou a ternura de um animal. Agora, graças às observações da filosofia, na zoologia, nós vemos a ternura dos símios. Nós vemos os animais de diferentes espécimes atendendo uns aos outros. Vacas alimentando símios, símios alimentando coelhos, gatos, cães, inimigos fidagais, brincando, feras terríveis, amamentadas por animais domésticos. E o mundo mudando para mostrar que toda expressão de vida, desde as abelhas, às quais devemos a nossa existência. Se as abelhas desaparecerem, nós também desapareceremos, porque não teremos quem leve o pólen para a nutrição, a multiplicação da vida. Que planeta lindo que nossas mãos estão tentando matar, que a nossa ambição onzenária está desejando destruir, mas que a sua própria força irrompe da química inorgânica do subsolo e repovoam os desertos, os mares que mudam de lugar, deixando toda a história da evolução zoológica nas suas areias ardentes, ou as imensas florestas tropicais, que são consumidas pela mudança do eixo da Terra. Hoje, nos estudos geocêntricos, estamos mais ou menos com 18 para 19 graus de inclinação, caminhando, segundo a tradição, para a grande verticalização
do eixo da Terra e, consequentemente, um clima de paz que nós teremos logo mais, no mundo de regeneração do qual nos estamos aproximando. Divaldo Franco nos conduz a um fascinante episódio do livro Cartas e Crônicas, capítulo 28, narrado pelo espírito Humberto de Campos, sob o pseudônimo de Irmão X e psicografado por Chico Xavier. No limiar do século XIX, um encontro espiritual se desenrola nos bastidores da história. De um lado, Napoleão Bonaparte, prestes a assumir o destino da França. Do outro, um espírito que renasceria como Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Esse encontro nos leva a compreender um momento decisivo para a humanidade. O que isso significa dentro da ótica espírita? No mundo espiritual, antes de reencarnar, os espíritos de grande missão participam de planejamentos e orientações. A reunião descrita marca a preparação de dois protagonistas da história. Um que revolucionaria a Europa pelo poder das armas, e outro que transformaria consciências pelo poder do conhecimento. O relato menciona a presença de grandes sábios e figuras históricas, desde filósofos gregos como Platão e Aristóteles até santos da Igreja e pensadores modernos. Esse detalhe reforça a ideia de que a construção do conhecimento é um processo contínuo, onde cada geração contribui para a evolução da humanidade. Na França do século XIX, enquanto Napoleão reformava o mapa político, um fenômeno chamava a atenção: as mesas girantes. Objetos que pareciam responder perguntas intrigaram cientistas e curiosos, despertando o interesse de um educador metódico e racional, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde adotaria o nome Allan Kardec. Ao contrário dos que viam aquilo como simples ilusão ou charlatanismo, Kardec aplicou um rigoroso método investigativo. Analisou centenas de comunicações mediúnicas, comparou informações e organizou um conhecimento sólido. Assim nasceu o Livro dos Espíritos em 1857, marco da doutrina espírita. Mais do que um fenômeno curioso, Kardec revelou uma estrutura de conhecimento baseada na razão e na moral. O Espiritismo não surgiu para contrariar a ciência, mas para avançar ao lado dela, oferecendo explicações sobre a imortalidade da alma e a interconexão entre os mundos material e espiritual. A doutrina espírita não veio ao acaso. Cada passo foi meticulosamente preparado no mundo espiritual para trazer à humanidade um novo entendimento sobre sua própria existência. Compreender esses detalhes históricos nos permite enxergar a grandiosidade da missão de Allan Kardec e o impacto de sua obra até os dias de hoje.